segunda parte sobre como avaliar projetos NFTs, como eu tenho avaliado, tá? E a maioria das pessoas tem avaliado. Eu vou mostrar um pouquinho 7 métricas, tá? Que a gente costuma olhar e avaliar. Tudo bem que isso aqui é para quem é mais experiente já nesse mercado, mas é para isso que a gente está aqui, né? Então, basicamente, vocês estão aprendendo e a gente está aprendendo junto, tá? É só você entrar no nosso grupo lá no DeFi Nerds e é isso que a gente faz. Então, a gente aprende junto e o espaço é exatamente isso, né? A gente vai aprendendo, colaborando, tirando dúvida. Só para vocês saberem, eu sou advisor de um projeto relacionado com metaverso, NFT, então, por isso estou falando de NFTs. Mostrar mais para as pessoas aqui no Brasil como é que funciona. Bom, o primeiro item é os holders, tá? Os holders, independente se é NFT ou token normal, né? Um RC20 normal, essa variável você tem que olhar, tá? O que é importante sobre NFTs? Então aqui tem um exemplo. Bom, esse projeto de NFT chamado Real NFTs é na rede Avalanche. Bom, eu também estou em NFTs na rede Avalanche. Mas eu quero só mostrar eu quero só mostrar o que a gente avalia, tá? Para você checar o número de holders, tá? Quando você entra no marketplace, você sempre tem o número do contrato da coleção. Isso você pode pegar no Discord do projeto, no site, tá? Mas se você entrar direto no marketplace, tem sempre o número do contrato, tá? Seja OpenSea, qualquer marketplace. Você pega o número do contrato. Nesse caso aqui, né, tô colocando como exemplo na rede Avalanche, tá? Aqui é o Snow Trace, que é basicamente o item scan, tá? Você põe o número do contrato, tá? Você procura e aí vai aparecer, né, informações gerais sobre o contrato. E aí você vai aqui e holders, tá? E aí você vê o número de holders. Então, eu estou mostrando para essa coleção aqui em particular. Por que isso é importante? O que você quer ver é o seguinte, você quer descobrir se não tem algumas pessoas que são holders que tem muitos NFTs, tá? Isso não é bom. Então, aqui só como exemplo, então aqui tem uma distribuição não tão ok, tem alguém aqui com 5% do supply, o supply total desses NFTs é 10 mil, geralmente as coleções em torno de 10 mil, tá? Então, como eu coloquei, holders com uma quantidade muito grande de NFTs não é um bom sinal, tá? Então, alguns projetos chegam a ter de 25% a 30%, né? Algumas pessoas chegam a ter esse percentual da coleção inteira. Isso não é muito bacana, tá? Se esse cara decidir vender, é ladeira abaixo, tá? Então, isso aqui é um detalhe que tem que levar em consideração. Então, a gente olha isso para ver se não vai ter alguma pressão de venda, tá? Em cima dessa coleção. Porque se esse cara começar a vender, ele, né, vai vendendo, o preço vai caindo. Então, pode desvalorizar um pouco rapidamente. Sobre a distribuição, tá? Então, isso aqui é relacionado com o número de holders também. Então, a distribuição, o que eu quero se tem 10 mil NFTs, o ideal é que se tivesse 10 mil pessoas, né? Ou seja, um NFT para cada um. Então, seria uma distribuição muito boa. Então, assim, aqui tem um exemplo, né, do Bored Ape. O Bored Ape, 6.300 proprietários, a coleção são em 10 mil, e a distribuição em torno de 63%. Né? Então, não é uma distribuição tão ótima. Assim. Então, é normal em algumas coleções você ter algumas pessoas com muitos NFTs. Eu, geralmente, quando faço o mint, né, do NFT, eu geralmente pego 2. Por que 2? 2 é porque quando o preço subir, né, eu vou vender um para recuperar meu capital investido e o outro eu deixo para ver o que vai acontecer. Tá? Mas pelo menos é assim a minha estratégia. Geralmente, no mínimo 2. Se possível, 3. Mas 2 já está de bom tamanho se você está arriscando, né? A gente está arriscando, não sabe direito o que vai acontecer. Então, e claro, também depende do capital inicial, né, que a gente está colocando ali naquele início. Então, assim, isso é muito importante checar a distribuição, então isso tem a ver com o número de holders, e a única forma de você descobrir isso é indo direto no blockchain, tá? No Explorer, seja Snow Trace, Etherscan, BSC Scan, enfim, vários deles. Itens listados, tá? Como assim itens listados, né? Como você sabe, todo marketplace, OpenSea e vários outros, você tem a opção de listar o seu NFT, né, para colocar ali à venda, e deixar as pessoas, né, colocar lances, né, para comprar o seu NFT. Então, um exemplo aqui de uma situação é o seguinte: às vezes você tem muitas pessoas vendendo NFT por uma faixa de preço muito próxima. Isso significa que vai ser difícil, né, o preço mover, tá? Passar aquela, a gente chama de wall, né, uma parede. Então, às vezes é difícil o preço se mover a partir daquele ponto.
Então, é bacana checar isso às vezes. Bom, isso depende, se você está buscando, olhando no curto prazo, né, alguma coisa assim. Então, isso dificulta, às vezes, um pouco, né, movimentar o preço, tá? Se tiver poucas pessoas numa certa faixa, né, como exemplo aqui, 4 vendas separadas, tá, isso aqui é bem bacana, tá? Tem uma separação maior, mas uma faixa muito pequena, nem tanto assim. Então, tá bom? Então, é muito importante você ver se a coleção tem 10 mil, será que tem 10 mil pessoas listando os NFTs? Não. Então, assim, quanto menos pessoas estiverem listando o NFT, melhor, tá? Porque, ou seja, tem menos NFT disponíveis para, né, se outras pessoas quiserem comprar, não tem ninguém listando. É a questão da liquidez, né? A liquidez sobre os NFTs. A gente tem várias soluções para liquidez NFT, quando você quiser vender. Né? Muita gente acha, eu compro NFT e agora como é que eu faço? Não, existe liquidez imediata para NFTs. Não vou falar aqui, mas é algo bacana, tá? Depois, lá no grupo que a gente tiver dúvida, eu mostro. Eu já mostrei várias vezes como você consegue liquidez na hora que você quiser vender o seu NFT. Tipos de vendas. Então, tipo de vendas está associado com venda direta. Venda direta é quando você fala o preço, eu quero um Ethereum, né? Alguém vem e paga um Ethereum, isso é uma coisa. A outra coisa é você listar e você fala assim, se as pessoas derem, se as pessoas derem lance, né? As pessoas podem ficar dando lance no NFT. E o que acontece? Às vezes você não põe o NFT à venda, mas as pessoas ficam dando lances. Então, se você observar que tem pessoas vendendo NFTs, dando lances, né? Tipo assim, eu não estou esperando vender. Aí alguém dá um lance no meu NFT, aí eu vou e aceito a venda. Então, se você vê que isso está acontecendo várias vezes, isso indica que o preço, né, tem uma tendência a descer. Num certo cenário aí tem a tendência de descer. Então, geralmente eu monitoro, tá? Se tem muita gente listando o NFT como lance ou como venda direta, tá? Venda direta eu quero dizer, ela põe um preço fixo, ela está esperando alguém pagar aquele preço fixo. Então, eu sempre vejo, se tem pouca gente que listou, então tem mais chance do preço se movimentar. Último item, só para a gente não demorar tanto, sobre oferta e demanda, né? A questão da oferta e demanda. Então, qualquer mercado, seja digital como NFTs ou tradicional, como imobiliário, realmente se resume a oferta e demanda. Óbvio, né? A gente sabe que todo mercado é em função disso. E independente se são NFTs ou token normal, a gente está sempre se perguntando onde está a demanda. Pelo menos é assim que eu me pergunto, assim que eu compro um token. Tá? Porque eu vi a demanda em algum lugar para eu segurar ou não aquele token por um certo período de tempo. Ok, essas questões mais especulativas e esses itens já comentei algumas vezes lá no nosso grupo. Tá bom? Então, quanto menor a oferta, mais fácil o preço aumentar, a gente sabe disso. Então, assim, é uma questão importante isso. Então, às vezes você vê no Discord do projeto, tem muita gente. Então, você entra lá, tem 70 mil pessoas. E a coleção só são 10 mil NFTs. Então, você espera que tenha uma demanda grande por ele. Né? Puxa, eu chego no Discord, tem 70 mil pessoas, mas só tem 10 mil NFTs. Então, naturalmente, você acha que pode haver uma certa demanda. E às vezes não é exatamente isso que acontece. Tá? Então, tem vários mecanismos de whitelist que o pessoal faz, a gente faz isso. Então, whitelist é, né, se você trazer 5 pessoas para dentro do nosso grupo lá do Discord, você vai ganhar o direito de fazer o mint com certo desconto. Tá? Então, isso faz com que o Discord do projeto entre muita gente por conta desse mecanismo. Tá? Então, às vezes, eu participo de alguns e tem que ser feito assim. Se eu quiser realmente, né, ter a chance de fazer o mint do NFT, eu tenho que participar, tenho que fazer esse mecanismo. Então, não se assuste muito ou se surpreenda tanto com ver muitos números de pessoas no Discord. Às vezes, não quer dizer tanta coisa assim. Tá? Tem um hype do projeto naquele início, é normal os projetos fazerem isso. A galera faz o mint, em seguida é listado lá no OpenSea ou em qualquer marketplace e o preço, né, sobe e depois costuma cair, vai embora, né? Se o pessoal não for ativo, não tiver um roadmap, todo projeto NFT que é realmente que se preza, ele faz a coleção tudo certinho, tem toda uma fase pré, tem uma fase durante, tem uma fase depois do mint é muito importante, tá? O projeto mostrar que realmente vai estar ouvindo a comunidade, as sugestões, as implementações do que vai fazer e começar a fazer o roadmap, né, e fazer as parcerias. O projeto Fluffy, que eu mostrei já na primeira parte, é para mim um projeto muito importante porque é um projeto super ativo. Tá?
estão construindo o próprio metaverso deles, e esses caras vão ter papel importante dentro do metaverso, tá? Esses caras aqui vão ter papel importante. Esse cara aqui representa, né, que é um dos itens mais valiosos que eu tenho, ele realmente já faz parte do metaverso, tá? Que está sendo desenvolvido. Então, é muito importante fazer essa pesquisa, tá? Dar uma olhada, monitorar. Então, hoje não é só ter essa imagem bonitinha que a gente, né, costumava fazer lá com as coleções mais antigas. Hoje, realmente, os NFTs têm que ter um certo papel legal. Bom, só como exemplo, né, projetos de diferentes marketplaces que a gente tem hoje aí. Bom, basicamente isso, quase todos esses pontos de análise resultam em uma resposta positiva, tá? Há uma possibilidade de você estar diante de uma coleção de valor negado? Talvez. Tá? Bom, pessoal, é isso. Eu só queria mostrar, ter uma ideia dessas métricas que a gente costuma olhar, tá bom? Oferta e demanda, tipo de vendas, itens listados, como é que são listados, a distribuição. Essa distribuição é muito importante depois que o projeto já aconteceu, né? E está sendo desenvolvido ao longo do tempo. Bom, eu não vou falar de vários projetos, não era a ideia, mas a gente pode fazer depois. Eu posso mostrar outros projetos que são super importantes hoje, pelo que estão fazendo, tá? Tem projeto NFT onde o NFT, na verdade, ele é uma inteligência artificial, onde essa inteligência artificial, você vai poder colocar ela em outro NFT e dar vida àquele outro NFT, né? E você vai poder usar esse cara dentro de um jogo ou dentro de um metaverso, tá? Então, assim, bom, eu poderia falar por muito tempo, mas enfim, só para dar uma ideia, então a gente pode fazer depois, o pessoal, né, no nosso grupo no DeFi Nerds, se achar que for necessário, a gente faz um outro, eu mostro uns 8 projetos que realmente estão inovando bastante nesse sentido. É isso, pessoal, aguardo vocês lá no DeFi Nerds.